Neste vídeo eu vou te esclarecer de uma vez por todas qual a diferença entre decorador, designer de interiores e arquiteto. Quem será que você deve contratar para uma reforma? Será que pode ser qualquer um dos três? Vem comigo que eu te conto. Eu sou a Gabi, arquiteta da Armo, bem-vindos de volta ao nosso canal. É muito comum quem vai dar aquela repaginada geral na casa ou quem só vai reformar um cômodo ter uma grande dúvida sobre qual profissional contratar: decorador, designer de interiores ou arquiteto. Cada área, cada profissional tem uma competência e é muito importante você entender o que cada um faz para você escolher o melhor para o seu cenário. Lembrando que esse vídeo não é para desvalorizar nenhum profissional ou, pelo contrário, exaltar algum. É justamente para esclarecer e te ajudar a ser mais assertivo na escolha do profissional que vai te acompanhar no seu projeto, para evitar que ocorra uma frustração. O decorador trabalha com as camadas mais superficiais do ambiente, se concentra na estética do espaço. Então, para ficar mais fácil de entender, vou dar dois exemplos aqui. O primeiro é para quem gosta de uma rotina de autocuidado, gosta de se maquiar frequentemente. O decorador é como se fosse a maquiagem, ou seja, ele faz a produção final, como se fosse o acabamento final da pele. Se você não entende muito sobre maquiagem e tal, pense em um carro. O decorador é como se fosse o vendedor do carro. O vendedor tem autonomia e conhecimento para te oferecer acessórios e itens que vão deixar o seu carro ainda mais confortável, ainda mais bonito. Seja um multimídia que não vem no modelo do carro que você quer comprar, uma roda mais bacana, banco de couro, enfim, itens que vão valorizar ainda mais o espaço, nesse caso o carro, mas não são fundamentais, não são necessários para o carro funcionar, entende? Então, o decorador normalmente trabalha em locais que já possuem instalações elétricas, hidráulicas, piso assentado, forro de gesso e até mesmo marcenaria e mobiliário já ambientados. Ô, louco, Gabi, mas se já está tudo feito, o que o decorador vai fazer então? O decorador tem capacidade de definir tantos itens. Ele pode, por exemplo, sugerir uma paleta de cores baseada no seu ambiente, nos seus gostos pessoais. E a partir dessa paleta definida, o decorador poderá inserir almofadas, mantas, esculturas, vasos, livros. Poderá escolher um bom papel de parede para trazer textura, trazer mais uma camada para o ambiente. Poderá também sugerir luminárias decorativas, como abajures ou arandelas, por exemplo, em pontos estratégicos para trazer mais conforto. Além de quadros, cortinas, persianas e tapetes. Todos esses itens escolhidos conscientemente, com estratégia, para valorizar ainda mais o que já existe no local. Para ser decorador, não é necessário ter no currículo algum curso formal, porque, como eu comentei com vocês, o decorador não altera a estrutura do local, não especifica troca ou instalação de revestimentos, pisos, luminárias técnicas, entre outros itens que podem mexer com a parte estrutural do ambiente. Se é exatamente isso que você está precisando, se você já tem um ambiente legal, mas falta um toque final, o decorador ou a decoradora é o profissional ideal para você. E como funciona a prestação de serviço desse profissional? Bom, há diversos profissionais e empresas que atuam no mercado atualmente, cada um de uma maneira, mas quero dar uma ideia geral do que acontece assim que você contrata o profissional para fazer uma produção, por exemplo. A primeira coisa que o decorador fará é o reconhecimento e avaliação do ambiente. Essa avaliação pode ser presencial ou online. A avaliação online pode ser feita através de fotos e vídeos que o cliente enviar do ambiente,
depende de cada profissional. Há alguns profissionais que solicitam até medidas de nichos e prateleiras, por exemplo, para desenvolver melhor o projeto. A partir da avaliação, é feito o projeto em cima das medidas e características do ambiente. Normalmente, os profissionais já têm lojas parceiras e o projeto é feito baseado nas peças em que esse parceiro pode fornecer. No segundo passo, com o projeto pronto, a seleção de objetos já definida, o decorador leva todos esses itens até o local, até o ambiente que será repaginado, desembala tudo e faz a produção. Ou seja, coloca todos os itens nos lugares previamente planejados no projeto. Normalmente, os decoradores deixam esses itens no ambiente, na sua casa, para você avaliar. O tempo que os itens ficam na sua casa varia. Tem empresas que trabalham com até 24 horas e tem empresas que cedem por 48 horas. Vai depender de cada caso. E nesse período você vai analisar, ver o que gostou, o que faz sentido para você no seu dia a dia e decidir se vai ficar ou não. Depois da sua análise, o decorador e equipe vão até a sua casa e se você decidir não ficar com algum item, eles retiram. E é nesse momento então que você faz o pagamento dos objetos que ficarão, os objetos escolhidos. Deu para entender as competências de um decorador e como funciona um de seus serviços? Boa! Falando agora sobre o designer de interiores, como o próprio nome já diz, é especialista sobre os assuntos da parte interna dos cômodos da edificação. É muito comum as pessoas relacionarem o designer de interiores como profissional que cuida da parte interna apenas de residências, mas não está certo. Esse profissional é apto para trabalhar com qualquer tipo de edificação. Sejam residências, lojas, consultórios, escritórios ou qualquer local comercial. Além das atribuições do decorador, o designer tem capacidade técnica para desenvolver projetos de marcenaria, ou seja, desenhar e detalhar tecnicamente móveis planejados, assim como marmoraria. Ele também pode fazer sugestões de novos layouts do mobiliário, dos eletroportáteis presentes no ambiente. Além das luminárias decorativas, pode desenvolver um projeto luminotécnico. Pode desenvolver o projeto de forro, paginação de piso e paginação de revestimentos. Há pessoas que dizem que o designer de interiores é apto para fazer mudanças estruturais, como demolir ou construir paredes, alterar pontos hidráulicos e elétricos, porém isso não é verdade. Um profissional pode até sugerir uma mudança estrutural, porém isso não exclui o fato que esse projeto, essa sugestão, deverá ser analisada e validada por um arquiteto ou um engenheiro civil. O grande diferencial do decorador para o designer de interiores é que o designer pode avançar um pouco mais. Se quando eu estava falando sobre o decorador você ainda não sentiu que era aquele serviço que você queria, se o seu cômodo precisa de uma reorganizada ou quem sabe até trocar um revestimento, o designer de interiores é o profissional para você. Porque esse profissional pode fazer uma releitura do ambiente, sugerir um novo layout, sugerir uma nova disposição dos móveis. Pode elaborar um móvel planejado para o seu ambiente com as atribuições adequadas para a sua rotina e o seu dia a dia. Se você já tem um revestimento em alguma parede e você quer trocar, esse profissional pode sugerir um novo revestimento. Pode alterar o tamanho das suas bancadas, se você acha que a sua bancada é muito estreita ou muito curta. Pode fazer um projeto adequando o tamanho da sua bancada para o tamanho que você deseja, analisando o tamanho do espaço e a ergonomia. Ele pode sugerir novas cubas, torneiras, chuveiro ou até mesmo vaso sanitário.
O que esse profissional não está apto a fazer é trocar a torneira, o chuveiro, o vaso de lugar, trocar a posição desses itens no ambiente. Outro ponto forte do designer de interiores é que ele tem capacidade técnica e artística para desenvolver móveis como cadeira, mesa de jantar, mesa lateral, poltrona, enfim, qualquer móvel. Porque na faculdade ele estuda essas matérias de uma forma mais detalhada. Inclusive, a maioria do mobiliário de alto padrão são assinadas por designers. Por exemplo, aqui no nosso escritório, quando desenvolvemos projetos de interiores, no final encaminhamos uma planilha com a indicação dos produtos que utilizamos no projeto. E gostamos sempre de sugerir 3 linhas de mobiliário, que aqui no nosso escritório apelidamos de linha bronze, linha prata e linha ouro. Na linha ouro, na maioria das vezes, os mobiliários indicados são mobiliários assinados por designers. Esses móveis são indicados na linha ouro, claro, pelo valor de investimento, mas o valor de investimento é justificado, porque como esses profissionais têm técnica, o resultado final é sempre de alta qualidade, tanto visual quanto a ergonomia do produto e a qualidade do material utilizado. Então, se você está precisando de uma reforma leve, digamos assim, o designer de interiores é o profissional indicado para o seu projeto. Agora, se o que você precisa é de uma reforma geral, você deverá buscar um arquiteto. Dentre os 3, o arquiteto é o profissional que pode ir mais a fundo. Lembra que eu comentei com vocês sobre a decoração ser a maquiagem? Então, é como se a decoração fosse a maquiagem, o toque final. O design de interiores é como se fosse o skincare de todo dia e a arquitetura seriam os procedimentos estéticos com maior intervenção, como uma plástica ou até mesmo um preenchimento, por exemplo. A arquitetura abrange diversas áreas e eu vou dar alguns exemplos aqui para você. O arquiteto pode seguir como urbanista, ou seja, desenvolver projetos em larga escala, como praças, loteamentos, participar do planejamento para desenvolvimento e expansão da cidade, como organizar espaços públicos, facilitar a circulação de pessoas, criar áreas verdes, fazer o estudo do solo, entre outros. O arquiteto também pode escolher seguir como paisagista e é muito comum encontrarmos arquitetos paisagistas atuando no mercado. Mas queria fazer uma ressalva aqui para vocês com muito respeito aos meus colegas arquitetos. Muito embora seja muito comum alguns arquitetos escolherem o paisagismo para atuar, nós aqui da Armo acreditamos que não pode ser uma atuação imediata, logo após se formar na faculdade. Claro que cada caso é um caso, mas para que o arquiteto possa assumir essa responsabilidade com maestria, nossa opinião é que esse profissional deve fazer um curso extensivo sobre a parte técnica do paisagismo, porque é o seguinte, atualmente não há uma lei que regulamente a profissão paisagista. Há sim um projeto de lei em andamento onde diz que para se tornar paisagista será necessário cursar graduação em arquitetura, agronomia, engenharia florestal, biologia ou artes plásticas. Mas nós acreditamos, com base na grade curricular dos cursos citados, que o profissional que recebe mais informações técnicas para fazer projetos completos de paisagismo é o engenheiro agrônomo. Muito embora atualmente o paisagismo seja mais relacionado à arquitetura, nós aqui da Armo acreditamos que a grade curricular da engenharia agronômica é mais coerente à profissão, pois abrange disciplinas como solos, fitopatologia, plantas infestantes, botânica, irrigação, hidráulica, pragas, entre outros temas fundamentais para a elaboração de um projeto de paisagismo, auxiliando a fazer escolhas adequadas para cada região, tanto de plantas quanto de tipo de irrigação,
adubação, até mesmo para dar suporte pós-implantação no jardim, como recomendação de defensivos caso haja necessidade. Muito embora esse projeto de lei contemple que apenas uma dessas formações seja suficiente para o profissional trabalhar como paisagista, nós acreditamos que deveria incluir uma ressalva. Ou esses cursos devem ter suas grades alteradas para incluir disciplinas importantes para a profissão, ou que seja exigida uma formação complementar a esses cursos para que os profissionais tenham base técnica para elaborar um jardim saudável. Porque lembrando que o jardim não é apenas estética. Voltando às áreas que o arquiteto pode atuar, tem arquitetos que se especializam em projetos completos de hidráulica e elétrica. Ou seja, para que eles consigam desenvolver esse trabalho, é necessário um estudo mais aprofundado e aprimorado sobre cargas elétricas ou vazão por tubulação, por exemplo. Outra função importante que apenas o arquiteto pode ter na obra, nem o designer, nem o decorador podem ter, é de ser o responsável técnico. Para isso, ele emite um RRT, que significa Registro de Responsabilidade Técnica. Ou seja, o arquiteto será responsável pelo projeto. Ele poderá sugerir mudanças estruturais e deverá acompanhar a obra a fim de que tudo saia de acordo com o projeto elaborado. Bom, deu para entender as funções de cada profissional? Antes de encerrar esse vídeo, apenas queria fazer um destaque. Levando em consideração tudo que falamos sobre cada profissional nesse vídeo, podemos perceber que quando falamos em decoração, estamos falando sobre os acessórios, sobre a parte visual e não sobre a parte funcional de um cômodo, entende? A gente ouve por aí algumas pessoas falando que precisam de uma decoração nova na sua casa. Inclusive, já vieram pessoas solicitar um orçamento dizendo que queriam mudar a decoração da sua casa. E quando começamos a conversar, percebemos que, na verdade, eles estavam querendo de fato um projeto de arquitetura, uma reforma geral. Então, para ficar mais fácil de entender, a decoração diz respeito aos acessórios, itens que não farão parte da estrutura, itens que podem ser facilmente trocados ou removidos, como livros, porta-retratos, vasos, jacubas, bancadas, torneiras, marcenaria, forro de gesso. Não são decoração, porque não são acessórios, são itens fundamentais para o funcionamento do ambiente. Entendido? Fez sentido? Boa! Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as funções de cada profissional e te ajude a contratar o melhor para o seu cenário, para as suas necessidades. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Dessa forma, você nos incentiva a trazer mais e mais vídeos esclarecedores como esse. Se você está querendo iniciar uma reforma em apenas um cômodo, antes de tudo, assista a esse vídeo aqui, onde te conto 8 dicas para transformar a sua sala em uma sala elegante e sofisticada. Vale muito a pena conferir. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!